Bom dia, turminha do segundo ano A, tudo bem com vocês? Bom dia, crianças, bom dia, família. Hoje são 31 de março, vamos para mais uma aula. Hoje nós temos aula de Geografia e de História. Vamos para as instruções de cada uma. Vamos falar um pouquinho sobre Geografia. No livro de Geografia, leia com atenção as páginas 14 e 15. Esses são os temas que tem em cada página. E em seguida, vocês vão responder as atividades da página 14 e 15, número 10, 11 e 12. Essas imagens aqui é o tema principal sobre o nosso assunto de hoje. Eles falam um pouquinho sobre a mudança dos bairros, as transformações das paisagens, e é isso que nós vamos falar, certo? Vamos pausar um pouquinho a atividade de arte, já já a gente fala sobre ela. Sobre os bairros mudam, pessoal. Vamos falar um pouquinho sobre os bairros. Os bairros mudam. O bairro onde você vive não foi sempre assim, como você conhece hoje. Os bairros vão sendo formados e transformados pelas pessoas com o passar do tempo. Casas são derrubadas e no local delas erguem-se prédios ou viadutos. Ruas, avenidas são construídas, novas construções são feitas em áreas desocupadas. Algumas árvores são derrubadas, outras são plantadas nas ruas e nas praças. Compare as duas fotos. Pessoal, aqui nós temos duas fotos, que é a vista do bairro lá de Ipanema, no Rio de Janeiro. Uma nós temos em 1911 e a mesma vista em 2014. Observem bem, pessoal, a diferença das mudanças que ocorreram nessa paisagem, que não é bem um fenômeno natural. Elas são produzidas pelo ser humano, ou seja, essas casas, esses prédios que tem aqui, que antes eram somente casas. Então, são transformações da paisagem e são dinâmicas, estão constantemente em mudanças. Então, analisem as duas fotos, que elas mesmas estão em épocas diferentes e estão totalmente diferentes aqui de uma para outra, certo? E tentem então, família, crianças, observarem e identificarem o máximo de diferença que tem entre as duas, certo? Então, a maior parte dos bairros, no geral, se formou a partir de ocupações e loteamentos. Surgiram de forma espontânea, com pouco ou nenhum planejamento. Então, a partir disso, outros bairros, no entanto, originaram-se de forma planejada, isto é, foram projetadas por arquitetos e engenheiros para desempenhar as funções de moradia ou de atividades econômicas, industrial, comercial ou de turismo. Então, assim, a maioria dos bairros que a gente tem aqui na região metropolitana de Goiânia não foram bairros planejados. Começaram e, a partir daí, eles foram se aumentando cada vez mais, certo? E sofrendo mudanças. As transformações das paisagens, vamos falar um pouquinho sobre isso. A paisagem revela a realidade do espaço em um determinado momento do processo. O espaço é construído ao longo do tempo de vida das pessoas, considerando a forma como vivem, o tipo de relação que existe entre elas e que se estabelecem com a natureza. Dessa forma, o lugar mostra, através da paisagem, a história da população que ali vive, os recursos naturais que se dispõem e a forma como se utiliza de tais recursos. A paisagem é o resultado do processo da construção do espaço. Olha que bacana, pessoal, a definição sobre paisagem. Cada um vê a paisagem a partir da sua visão, do seu interesse e da sua concepção. Então, por isso que quando a gente pede para vocês fazerem um desenho, fazerem a releitura de determinada coisa, vocês vão fazer a releitura e pode ter os 30 alunos do segundo ano A, que cada um vai ter uma forma diferente de se expressar, de falar sobre o assunto, de desenhar, de demonstrar através de desenho. A aparência da paisagem, portanto, é única, mas o modo como aprendemos poderá ser diferenciado, embora na aparência as formas estejam dispostas e apresentadas de modo estático. Os bairros mudam, mas alguns elementos permanecem. Vamos observar então, pessoal? Mesmo com as mudanças que ocorrem nos bairros, podemos encontrar alguns elementos que sofrem poucas alterações com o passar do tempo. Esses elementos indicam como os bairros eram antigamente
Edifícios antigos de igrejas, casas, fábricas, pontes ou viadutos que permanecem no bairro podem representar marcas da história desse bairro. Vejam essas fotos, elas mostram a parte de um bairro em épocas diferentes. Então aqui é um bairro lá em Fortaleza, Ceará, onde o primeiro deles é no ano de 1935 e o outro a mesma localização no ano de 2016. O que nós podemos observar, pessoal? Mudou alguma coisa? Sim, mudou bastante. Porém, aqui é um ponto crucial observar. Olhem só, esse relógio aqui ele permanece nos dois, né? Então a gente pode observar que algumas coisas permaneceram. E aí vem a atividade para vocês fazerem. O que mudou nesse lugar? Então vocês vão observar as características das fotos antigas e das atuais e falar o que mudou, o que permanece, o que permaneceu nesse lugar. Então vocês vão falar o que permaneceu, isso olhando essas duas imagens. E no bairro onde você vive, o que mudou? Vamos descobrir? Então, olhem, vocês vão colocar, pode ser que vocês morem no bairro há pouco tempo. Perguntem então para a mamãe, perguntem para o papai, para a família, se eles podem ajudar vocês nessa questão de falar o que mudou, o que permanece igual, tá bom? Se mora nesse bairro há pouco tempo, pode imaginar o que mudou, porque assim, mesmo que more há pouco tempo, algumas mudanças são bem previsíveis ao longo do tempo. Então, vocês podem prever e imaginar o que mudou de 10, 15 anos atrás no seu bairro, com agora, por exemplo, ou de 5 anos atrás, tá bom? Então, essa é a nossa atividade de hoje. Qualquer dúvida, você